Oi, gente, boa noite. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem na noite de hoje, mergulhados, envolvidos nas melhores energias de serenidade e paz. Então, gente, hoje eu desejei conversar com vocês sobre um assunto que eu me peguei pensando esses dias e resolvi trocar essa figurinha com vocês. Então, eu pensava esses dias de que o ser humano tem um grande desafio, que na verdade é que nós desconhecemos o tamanho do nosso real processo evolutivo, né? Nós não sabemos o nosso nível, em que nível evolutivo nós estamos, né? E aí eu me peguei pensando sobre esse assunto, porque a gente se ocupa tanto muitas vezes, né, com a vida dos outros, o que o outro está fazendo, o que o outro está programando, projetando para a sua vida, né? E muitas vezes, e nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, é um mundo em que nós estamos assim recebendo tantos estímulos que vêm de fora, tantos estímulos que chegam para a gente, e não é um estímulo, dois, três por dia, são inúmeros estímulos que a gente recebe. E a cada um desses estímulos que chegam, terminam trazendo para a gente situações que muitas vezes não passam, né, por uma avaliação mais introspectiva nossa. Nós simplesmente achamos que aquilo que está chegando para a gente tem que ser seguido, tem que ser feito do jeito que está sendo proposto, né? O que chega para a gente é o certo, né? E eu estava justamente pensando que nós estamos num ritmo de vida tão acelerado, num ritmo de vida que, pelo estilo de vida que a sociedade hoje em dia vive, a gente está sempre correndo atrás, né? Porque a gente é uma disputa o tempo inteiro para a gente conquistar o lugar da gente ao sol, para a gente poder, né, se situar dentro da sociedade. E na verdade, eu estava pensando que tudo isso muitas vezes nos leva, e acredito que uma boa parte das vezes termina nos levando a que nós estejamos nos desconectando do nosso contato com a nossa essência, né? Nós estamos talvez perdendo a referência da nossa essência, a ponto de muitas vezes nos desconhecermos. Muitas vezes são tantas informações que chegam, tantos estímulos, que eu já não sei mais exatamente do que eu gosto ou do que eu sou levada a entender e aceitar como sendo aquilo uma coisa que eu tenho que gostar ou querer ou desejar, né? E à medida que a gente vai recebendo esse nível impressionante de informações que chegam para a gente a todos os instantes, né? A gente muitas vezes vai ficando sem saber, né, aonde nós, em que ponto nós estamos, em que ponto nosso com nós mesmos nós estamos, né? A gente termina muitas vezes perdendo essa referência. E
quando a gente vai perdendo a referência de nós mesmos, quem somos, do que de fato gostamos, o que de fato desejamos, de quem de fato gostamos, de quem realmente sentimos falta, quem nós realmente queremos ter ao nosso lado, qual o tipo de trabalho que me traz alegria, qual o tipo de trabalho que me realiza, né? Aonde reside a minha maior fonte de criatividade, aonde está a minha alegria, enfim, nós terminamos nos perdendo de nós mesmos. E quando isso vai acontecendo, mais distantes nós vamos ficando da nossa consciência, né? Da nossa consciência que nos liga, que a gente estabelece com Deus, e, consequentemente, o nosso nível de conhecimento de nós mesmos vai cada vez mais nos distanciando do nosso verdadeiro, daquilo que a gente verdadeiramente sente, daquilo que está lá dentro no mais profundo do nosso ser, e que talvez seja a porta para nos conectar com uma sutil percepção do que talvez possa ser o nosso nível, na nossa escala evolutiva, porque cada um de nós está em um nível, né? Ainda que estejamos muito próximos, talvez uns dos outros, neste nível dessa escala evolutiva, né? Mas cada um está em um nível. Eu estou falando no nível evolutivo dentro desse processo espiritual, do processo moral, certo? Daquela conquista que busca todo espírito encarnado em busca do seu processo de evolução, o seu crescimento enquanto espírito, porque à medida que nós vamos evoluindo, a cada reencarnação, naturalmente as nossas provas, à medida que vamos evoluindo, vão ficando mais leves, de gota em gota, digamos assim, que sejam processos meio assim a conta gotas, né? Mas é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, eu me peguei pensando esses dias, eu disse, puxa vida, em que nível será que eu ando com relação ao meu processo evolutivo? Porque muitas vezes eu tenho a sensação muito forte de que eu não estou passando nas provas, de que eu estou sendo reprovada, né? E vou ter que começar tudo de novo, porque, lógico, a gente é humano, a gente muitas vezes, diante dos desafios que a gente tem, tantas vezes mergulhados em tantos processos, em tantas questões, em tantas situações que nos colocam à prova, muitas vezes tenho certeza que não só eu, mas talvez vocês também, que, como se diz popularmente, a gente pisa na bola e a gente tem que começar tudo de novo, e aí aquele desafio em algum outro momento volta a bater na nossa porta e a gente tem que enfrentar aquela situação igual ou parecida novamente. E aí, com base nisso, eu comecei a conversar comigo, porque eu converso muito comigo também, e disse, puxa vida, Cláudia, tá na hora de voltar a fazer aquele trabalho de reconexão com no caso, a minha essência, a fim de que eu possa voltar a me perceber mais profundamente, né? Percebendo aí os meus sentimentos, as minhas emoções, né? Aqueles sentimentos que movimentam questões mais positivas no meu espírito, né? E aquelas questões que me puxam mais para baixo, que são aquelas que são as mais difíceis para mim. Normalmente aquilo que é mais difícil para a gente, né? Que reside ali em algum detalhe da nossa personalidade, uma dificuldade maior, normalmente ali
tem alguma história que mereça ser olhada com bastante atenção, porque tudo que é difícil, tudo que consiste num grande desafio para a gente, ali muito possivelmente tem ali uma história de resgate, né? Porque aquelas coisas que nós já conseguimos processar com mais facilidade, com mais amorosidade, com mais aceitação, já são situações que muito possivelmente já foram estão mais organizadas dentro da gente internamente. Então o fato é que nenhum de nós encarnados sabe aí a extensão do nosso nível evolutivo, em que ponto da nossa escala evolutiva, nossa escala pessoal, digamos assim, né, nós estamos. Então que nós possamos fazer um mergulho de forma consciente dentro de nós mesmos, fazer disso uma prática, para que nós possamos estar sendo muito sinceros com nós mesmos e nos olhando com verdade, encarando aí as nossas deficiências, as nossas fragilidades, né? Reconhecendo que nós somos muitas vezes pequenos. É verdade, nós somos pequenos, muitas vezes nós somos mesquinhos, nós somos egoístas, mas isso não nos define completamente, porque nós também somos amorosos, somos dedicados, temos um lado humano, um lado apaixonado pela vida, um lado que quer, que deseja que os outros estejam bem, né? O lado da empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro. Então, que nós possamos estar vivendo os nossos dias de forma muito consciente, a fim de que nós possamos nos trabalhar e que possamos crescer, mas crescer não por causa do outro, não por uma competição que existe com o outro, não porque a sociedade está valorizando mais isso ou aquilo, mas porque existe uma consciência mais profunda dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma, de que é por mim, pelo meu processo, meu crescimento, a minha lapidação, que vale a pena eu me conhecer, a fim de que eu possa verdadeiramente me tornar um espírito um pouquinho mais evoluído. A cada passagem pelo plano físico, que a gente possa crescer um pouquinho mais, e no nosso retorno à pátria espiritual, que a gente possa voltar e estarmos tendo aí os nossos pontinhos, digamos assim, brincando, né? Trazendo uma maneira leve de falar, né? Os nossos pontinhos no céu, né? Que a gente possa verdadeiramente conquistar por nós, para nós, a nossa evolução a cada existência, e uma existência se faz de um dia após o outro. Então é isso, meus queridos. Eu quis conversar com vocês sobre esse assunto hoje. É um assunto que eu considero leve, mas nem por isso não deixa de ser alguma coisa que seja interessante para a gente trazer, colocando em prática nas nossas vidas, né? O autoconhecimento, em que nível nós estamos. É isso aí. Fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.